Existem três coisas que ainda muitas pessoas ainda não têm discernimento sobre o cristão verdadeiro. O cristão, ele tem algumas marcas de Cristo. E existe o cristão católico, né, e de várias denominações. As pessoas falam que são católicas e existe os crentes. E na verdade, o cristão, ser cristão é uma coisa mais difícil, né? Exige mais renúncia, mais fé. E é verdade que quando você crê em alguma coisa, você é crente naquilo, né? Quando alguém te promete alguma coisa, se você está acreditando nele. É tanto que quando Jesus ressuscita um dos apóstolos, disse que se não visse Jesus e não tocasse nele, ele não acreditaria, né? E quando Jesus apareceu para ele, o Tomé, Jesus disse: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então essa crença aí, a maioria do brasileiro tem, porque creu no Senhor Jesus, porque não viu ele. Então você é crente no Senhor Jesus. Então todo aquele que acredita em Jesus é crente nele, seja você de qualquer denominação. Se você crê naquilo que você não viu, você é um crente. Você acreditou. E existe no Brasil muitos crentes, muitas igrejas que são chamadas igrejas evangélicas. É verdade que o evangelho é boas novas de salvação. E a verdade é que muitas pessoas não são salvas. Muitas pessoas não vão herdar o reino dos céus. Aí alguém fala, mas quem te deu essa autoridade para falar isso? A Bíblia que diz isso. A Bíblia diz que não é todo que chama Jesus de Senhor, Senhor, que vai herdar o reino dos céus. Não é eu que estou dizendo isso. E para você herdar o reino dos céus, para você ter uma fé correta, uma fé certa, você precisa crer que só o Senhor Jesus pode salvar você. Ele veio aqui nesse mundo, ele morreu na cruz para perdoar os meus pecados, os seus pecados. Mas não só isso basta, porque ele já disse que não é todo que chama ele de Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus. Mas se você de fato tem interesse de entrar no reino dos céus, de conhecer essa verdade, você precisa descobrir aquilo que ele diz lá em Marcos capítulo 8, verso 34. Ele diz para as multidões: e se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. E ele ainda disse: que adiantaria do homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E ele já estava prevendo que os homens iriam vender o evangelho. Igual tem muitos no Brasil que se tornou mercenários, né? Eles se intitulam pastores, bispos, apóstolos e vivem enganando as pessoas, tomando o dinheiro das pessoas. Mas o meu propósito não é que você briga com esse povo, que você encrenca com esse povo, porque se você não fazer aquilo que está em Mateus 7, verso 13, entrai pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho espaçoso que leva para o inferno, e o caminho estreito que leva para a vida. Então, se você condena os pastores falsos, os apóstolos falsos, os mercenários, se você ainda não pegou a sua cruz, se você ainda não entrou no caminho estreito, infelizmente você será lançado nas trevas, como diz a Bíblia. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, você precisa ser um cristão que parece com Cristo. Aí você pode perguntar: você parece com Cristo? O que é parecer com Cristo?
você tem que ter algumas marcas de Cristo, alguma coisa que Cristo deixou nas Escrituras. Nós temos que ter algumas coisas dele, porque se alguém olha para mim, se alguém convive comigo e não acha nada de Cristo, a coisa tá feia pro meu lado. Mas eu entrei pela porta estreita, eu deixei o mundo. E se você de fato quer entrar no reino dos céus, você quer a vida eterna, a vida verdadeira, você precisa pegar a sua cruz. Você não precisa estar olhando para o Brasil, como o Brasil está cheio de falsos profetas. O Brasil está... Uma boa parte das pessoas são chamadas de crentes protestantes, mas o que o crente precisa para ser um crente verdadeiro? Ele precisa ter marcas, ele precisa ter fruto. E no mesmo capítulo que eu disse que não é todo o que chama Jesus de Senhor, Senhor, que vai herdar o reino dos céus, no mesmo capítulo ele fala, porque a árvore é conhecida pelo fruto. E nós temos que ter fruto. E porque todo o Brasil diz que crê no Senhor Jesus, mas não adianta só você crer. É tanto que ele fala em Lucas 6,46, porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Então você precisa entrar no reino dos céus, você tem que pegar a cruz de Cristo. E eu quero terminar aqui para você entender como está o Brasil. Por exemplo, se você fazer uma festa para 1000 pessoas e você vai determinar pessoas que vão entrar nessa festa, tem que ter algumas características, e você pegar pessoas que de fato são exemplo nesse Brasil, pessoas que têm frutos, e aí no outro dia você abre esse determinado lugar onde houve essa festa, você vai ver as marcas que elas deixaram. Aí você faz outra festa e leva uma boa parte dos crentes que hoje se intitulam pastores, mestre, bispo. E aí você, no outro dia, você abre esse determinado lugar e você vai ver as marcas. Então, para você ter discernimento quem é um crente verdadeiro, quem é um cristão, ou melhor, quem é um cristão de Cristo, um cristão que segue Cristo, você tem que olhar as marcas que ele deixa por onde ele passa. E só assim você vai entender que eu não julgo ninguém. Eu não julgo ninguém. Eu simplesmente mostro para as pessoas a verdade. Então você quer saber quem as pessoas, olha as marcas que ela deixa, olha os frutos. Mas se você quer ser um seguidor de Cristo, você precisa pegar a cruz dele